Neste vídeo, irei falar sobre a suculenta Sedum obeso e irei ensinar como cultivar essa suculenta de uma forma bem simples e prática. O nome científico desta suculenta é Sedum lucidum obeso, mas esta suculenta pertence ao gênero das suculentas e família das Crassulaceae. E essa planta é uma forma da Sedum obesum lucidum. A Sedum lucidum obeso é uma planta perene e pode atingir uma altura de quase 30 centímetros, ou seja, é uma suculenta ideal para cultivar dentro de casa ou no jardim. As folhas dessa suculenta são bem carnudas, grandes, arredondadas e com uma cor avermelhada nas bordas. E as folhas são extremamente brilhantes e com aspecto liso, mas as flores são de formato de estrelas e brancas. A floração do Sedum lucidum obesum ocorre normalmente na primavera e verão, mas em relação a Sedum lucidum, esta planta é bem maior com as folhas mais belas. A suculenta Sedum lucidum obesum gosta de pouca umidade, bastante sol e clima quente, mas a mesma tolera bem o cultivo em meia sombra ou luz difusa. Eu recomendo o cultivo desta suculenta em sol pleno e clima quente, mas o Sedum lucidum obeso também se desenvolve bem em climas ameno ou frio, mas neste caso deve ser protegida. E é importante saber que quanto mais sol essa planta pegar, mais linda fica. E sua folha, ou seja, as folhas ficam mais avermelhadas quando pegam sol. Mas se essa planta recebe pouco sol, as suas folhas ficam bem verdes. Se o cultivo for em meia sombra, exponha sempre ao sol ameno da manhã e deixe em local com boa circulação de ar. Mas se for cultivada em local com luz solar filtrada, ficará ainda mais linda. O Sedum obesum pode ser cultivado dentro de casa, mas esse caso mantenha a planta perto da janela, bem iluminado em local, deve ser bem arejado. Mas se possível, exponha essa planta ao sol ameno da manhã por alguns dias na semana. Esta suculenta precisa de no mínimo 4 horas de sol por dia, ou no mínimo 6 horas de luz solar filtrada. Mas a temperatura ideal para o cultivo desta suculenta é entre 12 a 29 graus. Só que a mesma tolera muito bem o calor intenso e o frio. Mas para melhores resultados, tente sempre evitar expor a mesma a geadas intensas e frio extremo. A suculenta lucidum obesum precisa de um substrato arenoso e com ótima drenagem, ou seja, é uma planta bem tolerante a diversos tipos de solos. Mas a mesma consegue se desenvolver até em solos bem pobres em nutrientes. De forma, o substrato que eu recomendo para essa suculenta é terra de jardim e vermiculita, mas você pode usar também terra vegetal ou pouco de humus de minhoca. E o vaso deve ser de tamanho pequeno ou médio. Mas você pode usar vaso de plástico ou até mesmo cerâmica. E, se possível, mude o substrato desta suculenta a cada 2 anos. Isso ajuda a renovação da planta e favorece seu crescimento. Esta suculenta aceita bem o cultivo diretamente no solo, mas para melhores resultados, cultive em um vaso e com substrato de qualidade. A suculenta Sedum obesum não precisa de muitas regas, ou seja, esta planta tolera bem o substrato seco e a estiagem, mas para melhores resultados, regue sempre que o substrato ou solo secar.
Desta forma, você evita o apodrecimento da raiz e mantém a planta linda. Ou seja, muitas pessoas regam de forma excessiva. Essa plantinha acaba morrendo, perdendo a beleza. Se o cultivo for no vaso, as regas no verão são no máximo 2 vezes na semana, ou 1 vez. E no inverno, as regas são a cada 8 dias ou mais. Desta forma, sempre regue quando o substrato secar. Caso o cultivo seja no solo, as regas no verão são de 3 a 4 dias, mas no inverno, dependendo do volume de chuvas e umidade, você não precisa regar. É importante que você regue essa suculenta sempre pela manhã e, se possível, evitar molhar de forma excessiva suas folhas. Também pode-se regar no finalzinho da tarde. E, nesse caso, o apodrecimento se ficar retida na água por muito tempo. E então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o meu joinha, comentem e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.